Você já percebeu que, mesmo orando, lendo a Bíblia e indo à igreja, a atmosfera da sua casa continua pesada? Há algo no ar que parece estranho, brigas sem motivo, doenças que não cessam, um silêncio sombrio que invade os cômodos, e você não sabe explicar. Mas o que muitos ignoram é que demônios podem estar agindo dentro da sua própria casa e a porta foi aberta sem que você percebesse. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um alerta espiritual urgente. Existem 5 salmos poderosos, dados por Deus, que não foram escritos apenas para consolar, mas para guerrear, para libertar, para destruir fortalezas demoníacas que se escondem nas sombras do lar. Não subestime isso. O mundo espiritual é real e sua casa pode estar sendo observada por inimigos que só serão expulsos quando a palavra certa for ativada. Hoje você vai descobrir como limpar sua casa espiritualmente e ver com os próprios olhos o que acontece quando Deus passa a habitar cada canto do seu lar. Primeiro Salmo, Salmo 91. Quando a escuridão se instala dentro de uma casa, ela não bate a porta nem pede permissão. Ela entra sorrateiramente, silenciosa como uma névoa noturna e vai tomando espaço. Primeiro no coração, depois nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Muitos não percebem, mas estão vivendo num campo de batalha invisível dentro do próprio lar. E essa guerra não se vence com gritos ou portas trancadas, mas com discernimento espiritual e autoridade vinda do alto. Quantas famílias vivem hoje em constante tensão, onde o ambiente parece carregado, onde a presença da paz foi substituída por um peso constante. Isso não é casualidade, é sintoma de uma realidade espiritual negligenciada por muitos. Há demônios habitando lares que foram abandonados espiritualmente. Quando o pecado ganha espaço, quando a oração é esquecida, quando a palavra de Deus é retirada da rotina, o inimigo se sente à vontade. Ele não precisa de convites formais. Basta que se apague a luz da fé para que as trevas se infiltrem. Casas antes cheias de alegria se tornam cenários de discussões intermináveis. Pais e filhos que antes se abraçavam, agora se evitam. A doença aparece, a insônia se instala, os sonhos desaparecem. E o que está por trás disso, muitos nem sequer ousam pensar. Influência maligna alimentada por brechas espirituais. É nesse contexto que o Salmo 91 se ergue como uma fortaleza. Ele não é apenas uma bela poesia bíblica, ele é um escudo revelado por Deus para tempos de guerra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repare bem, não é quem visita o esconderijo, é quem habita. Há uma diferença profunda entre frequentar esporadicamente a presença de Deus e fazer dela sua morada. Muitos conhecem versículos, vão à igreja de vez em quando, mas não habitam em Deus. E é por isso que, apesar de religiosidade, vivem assolados espiritualmente. O texto sagrado continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja como a declaração de fé é o início do combate espiritual. O inimigo não teme palavras bonitas, mas se curva diante da fé verdadeira. Quando você declara que Deus é seu refúgio, você está colocando um limite espiritual para as forças das trevas. A partir desse ponto, não é mais a sua força que está em jogo, mas a do Deus Todo-Poderoso. A promessa segue, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui está uma revelação crucial. Existem laços espirituais sendo armados todos os dias contra famílias. São armadilhas invisíveis, ciladas emocionais, tentações planejadas, divisões fomentadas por espíritos de confusão. Mas quem está debaixo das asas do Altíssimo não será pego de surpresa, porque há livramento onde há habitação divina, e não para por aí.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é mais do que proteção, isso é posição espiritual em meio ao caos. Quando o mundo desmorona ao redor, quando os outros caem, o justo permanece de pé porque não está sustentado por si mesmo, mas pela mão do Senhor. E é exatamente isso que o diabo tenta impedir. Ele não teme uma casa bonita, ele teme uma casa posicionada na palavra. No Egito, quando o anjo da morte passou, houve uma instrução divina: marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Isso não era apenas um ato simbólico, era uma barreira espiritual. O mal reconhece marcas espirituais. Assim também, uma casa que vive o Salmo 91, que ora com fé, que louva com gratidão, que rejeita o pecado e busca a presença de Deus, está marcada pelo céu, e o inferno não pode atravessar essa marca. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles caminhavam sob o sol escaldante, rodeados por inimigos, expostos a serpentes venenosas e ameaças constantes. Mas enquanto permaneciam sob a nuvem da presença de Deus, nada os tocava. As serpentes que picavam os rebeldes não conseguiam atingir os fiéis que olhavam para o símbolo levantado por Moisés, a serpente de bronze que prefigurava Cristo. Esse episódio é um lembrete poderoso. A presença de Deus não elimina o deserto, mas garante a sobrevivência dentro dele. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. A promessa do Salmo 91 não é automática. Ela não funciona como amuleto, nem se ativa por repetição mecânica. Muitos deixam a Bíblia aberta nesse salmo, como se fosse um talismã, enquanto vivem em desobediência e desonra a Deus. Isso é engano. O que protege não é a página aberta, mas o coração rendido. A palavra precisa estar no interior, não apenas na decoração da sala. É por isso que o inimigo trabalha incansavelmente para afastar as famílias da oração. Ele sabe que onde há oração, há vigilância. Ele sabe que onde há louvor, há luz, e onde há luz, as trevas recuam. A primeira arma do diabo é o engano. Ele faz você pensar que tudo é normal, que não tem nada de espiritual acontecendo. Ele te distrai com problemas naturais, enquanto se esconde atrás deles com suas estratégias infernais. Mas hoje, a palavra de Deus te revela. Existe um cerco invisível sendo rompido quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. E essa decisão não pode ser adiada. O tempo não espera. O inimigo age com pressa porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele quer destruir casamentos, contaminar filhos, corromper lares inteiros. Mas o Espírito de Deus está te chamando agora para um reposicionamento. É hora de fechar as portas ao inimigo e abrir os céus sobre a sua casa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo caminha em autoridade. Quem confia no Senhor vive em segurança, mesmo no meio da guerra. Nada é mais urgente do que isso. A tua casa precisa da presença de Deus mais do que de conforto, mais do que de móveis caros, mais do que de qualquer sucesso exterior, porque sem a presença dele, tudo se torna vulnerável. Mas com ele, até as paredes choram de alegria, porque ali habita a paz que excede todo entendimento. E quando essa presença é restaurada, tudo começa a mudar. Os gritos cessam, os filhos dormem em paz, o medo vai embora e o Espírito Santo começa a andar pelos corredores da tua casa como Senhor absoluto. E é aí que a verdadeira batalha começa a ser vencida. Não com armas humanas, mas com a presença real do Deus vivo, que habita no meio dos que o buscam com todo o coração. Segundo o Salmo 29. Há uma diferença entre conhecer a palavra e usá-la como arma viva contra o inimigo. Muitos sabem onde está o versículo, mas não sabem como empunhá-lo. Sabem de cor o texto, mas não carregam o espírito da verdade dentro do coração. E é por isso que muitos estão sendo derrotados,
porque tratam a palavra de Deus como enfeite religioso e não como espada afiada que corta o mal pela raiz. O diabo não teme uma Bíblia aberta, mas treme diante de uma alma que declara com fé aquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus falada com autoridade, pela boca de quem crê, é fogo consumidor, é martelo que esmiuça a pedra, é trovão que cala o inferno. O Salmo 29 é uma revelação do poder que sai da boca de Deus. Ele não é apenas uma descrição poética da natureza, ele é um retrato da força que há na voz do Altíssimo. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Não é qualquer voz, é a voz que criou o universo com um simples haja. É a mesma voz que silenciou o mar da Galileia. É a mesma que chamou Lázaro para fora do túmulo. E é essa mesma voz que pode ser ativada quando um servo de Deus, cheio de fé, proclama as Escrituras como uma verdade viva e presente. O Salmo declara: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Cedros eram um símbolo de força, de firmeza, de resistência. Mas até aquilo que parece inabalável se curva diante da palavra de Deus. Isso significa que os espíritos resistentes, as fortalezas espirituais, as cadeias emocionais, as opressões persistentes, todas elas podem ser destruídas quando a voz do Senhor é liberada com fé. Não há demônio que resista ao poder que sai da boca de Deus. E quando um homem ou uma mulher fala a palavra com reverência e autoridade, é como se o próprio Deus estivesse falando de novo sobre a terra. Jesus nos deu esse exemplo de maneira clara. No deserto, tentado pelo diabo, ele não usou argumentos humanos. Ele não entrou em discussões filosóficas. Ele não tentou raciocinar com Satanás. Ele simplesmente respondeu: está escrito. 3 vezes, Jesus venceu a tentação com o mesmo princípio: declarar a palavra com firmeza e submissão. E aqui está um detalhe poderoso. As palavras que Jesus usou eram dos Salmos e de Deuteronômio. Ele não improvisou. Ele usou as Escrituras como espada afiada e o diabo teve que recuar. Então, por que tantos cristãos hoje estão perdendo batalhas dentro de suas casas? Porque se calaram. Porque trocam a palavra por queixas, por raiva, por palavras duras que alimentam ainda mais a escuridão. Não se vence treva com grito, se vence com luz. E a luz é a palavra de Deus proclamada com fé. A casa onde os salmos são declarados com convicção se torna uma fortaleza espiritual. Quando você diz com o coração e com a alma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido, você não está apenas recitando algo bonito. Você está abrindo a boca para liberar a voz do céu sobre o ambiente da sua vida. Mas há uma condição. Essa proclamação precisa vir de um coração submisso. A palavra na boca do rebelde não tem poder. Os filhos de Seva, em Atos, tentaram expulsar demônios em nome de Jesus sem autoridade espiritual, e os demônios riram deles. Porque a autoridade não se imita, se vive. A palavra é espada apenas na mão daquele que vive o que prega, que o teme o que lê, que honra o que declara. Sem santidade não há impacto, sem rendição não há fogo. O Salmo 29 continua: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Aqui não há metáfora fraca. Fogo na Bíblia sempre foi símbolo da presença ativa e purificadora de Deus. Quando a palavra é liberada com fé, ela queima o que é impuro, ilumina o que está oculto, consome o que é maligno. É por isso que os demônios odeiam casas onde se lê a Bíblia em voz alta, onde se recitam salmos antes de dormir, onde se proclama com sinceridade: este lar pertence ao Senhor. Mas hoje, muitos cristãos estão desarmados. Conhecem o Salmo 23, mas nunca oraram com ele. Sabem o Salmo 91 de memória, mas nunca o proclamaram com fé no quarto dos filhos.
Sabem onde está o Salmo 29, mas nunca o leram em voz alta, como quem segura uma espada. E é esse o erro fatal. A palavra precisa ser lida, proclamada, entronizada, não apenas lembrada. Os céus respondem à voz da fé. Os demônios se dobram diante da palavra viva. Mas o silêncio espiritual é convite para o caos. Não subestime o que sai da sua boca. Morte e vida estão no poder da língua. Se você quer ver sua casa livre da opressão, pare de repetir maldição e comece a declarar libertação. Mude o ambiente com a palavra. Transforme as madrugadas em altar. Faça do Salmo 29 uma oração de guerra. Diga com firmeza: a voz do Senhor quebra as resistências do inferno nesta casa. A voz do Senhor despede fogo sobre toda a maldição. A voz do Senhor sacode este deserto e faz nascer águas vivas. Não é sobre gritar, é sobre crer. A autoridade espiritual não está no volume da voz, mas na certeza do coração. Quando você se posiciona em fé, quando se levanta com a palavra como escudo e espada, o inferno treme, porque reconhece quem está debaixo da autoridade do céu. Cada salmo que você declara com reverência é uma flecha contra o inimigo. Cada versículo proclamado em oração é uma porta trancada para o mal. Cada palavra de Deus dita com fé é uma muralha ao redor da sua casa. E se você ainda duvida, olhe para o que o próprio Jesus disse. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando falamos o que ele falou, liberamos o mesmo espírito que andava com ele. Quando declaramos os salmos como orações vivas, nos unimos ao louvor dos céus e acendemos fogo no acampamento do inimigo. E este fogo ninguém pode apagar, porque onde há a voz do Senhor, há poder. Onde há palavra proclamada, há vitória. Onde há fé declarada, há libertação. Não fique em silêncio. O silêncio de quem crê é terreno fértil para o ataque. Quebre esse ciclo agora. Abra os seus lábios. Proclame o Salmo 29 como espada, como fogo, como trovão. E verá que os inimigos que se levantaram contra você cairão diante da palavra viva do Deus Altíssimo. Terceiro Salmo, Salmo 24. Se o mal encontrou morada dentro de uma casa, não foi pelas paredes, mas pelo que foi permitido dentro do coração de quem ali vive. Porque o lugar mais vulnerável para a entrada do inimigo não é a porta da frente, é o interior do homem. O diabo não se intimida com estruturas físicas, mas recua diante de corações íntegros e quebrantados. E é exatamente aqui que o Salmo 24 lança luz com uma pergunta que atravessa os séculos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta é direta e inegociável. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A batalha espiritual começa por dentro. Você pode expulsar demônios da sala da sua casa, mas se eles ainda encontrarem abrigo dentro das intenções do seu coração, eles não vão embora. Apenas se disfarçam. Por isso, muitos vivem em ciclos repetitivos. Sentem alívio por um tempo, mas logo tudo volta. Isso acontece porque a limpeza exterior sem arrependimento interior é apenas encenação religiosa. E Deus não se deixa enganar por rituais vazios. Ele olha para o interior. Pesa os pensamentos, esquadrinha as motivações. O Salmo 24 é um chamado à santidade verdadeira. Mãos limpas falam de ações. Coração puro fala de intenções. A limpeza espiritual não é apenas parar de fazer o que é errado, mas desejar o que é certo com sinceridade. É deixar de apenas parecer limpo e realmente ser limpo aos olhos de Deus. E isso exige confronto, exige quebrantamento, exige olhar para dentro e admitir: há coisas em mim que precisam ser expurgadas, e só o Espírito Santo pode fazer isso. A Bíblia nos mostra o exemplo trágico de Acã, no livro de Josué. Ele era um homem do povo de Deus, alguém que caminhava com os demais, que participou das vitórias do Senhor. Mas num momento de cobiça,
Ele escondeu em sua tenda objetos proibidos que deveriam ter sido consagrados ao Senhor. E por causa desse ato escondido, uma maldição caiu sobre todo o arraial. O povo foi derrotado numa batalha que jamais deveria ter perdido. E Josué ficou sem entender o motivo até que Deus revelou: há pecado oculto no meio de vocês. Veja a seriedade disso. Um pecado escondido contaminou toda a congregação. O que estava enterrado na tenda de Acã trouxe derrota, tristeza, e a presença de Deus foi suspensa temporariamente do meio do povo. Isso nos mostra que não há como manter o pecado escondido e a bênção visível ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, a podridão de dentro se manifesta nas rachaduras de fora. E é por isso que Deus não compartilha sua glória com lares que se recusam a serem purificados. A pergunta que o Salmo 24 faz não é poética, é profética. Quem subirá? Em outras palavras, quem vai ter acesso à presença dele? Quem vai experimentar a plenitude de sua glória? Não é o mais talentoso, não é o mais bem-sucedido, é o mais limpo, é o mais verdadeiro. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas em forma e aparência. Mas o que significa ter um coração puro? Não, é ser perfeito, é ser sincero diante de Deus, é não viver em duplicidade, é não esconder o pecado, mas confessá-lo, é não fingir santidade, mas buscar transformação, porque o coração que adora com verdade se torna terreno santo. E quando Deus encontra esse tipo de adorador, Ele vem, Ele habita, Ele restaura, Ele quebra o jugo. O diabo pode até tentar se aproximar, mas não consegue permanecer, porque onde há adoração verdadeira, há fogo no altar, e o fogo consome tudo que é impuro. Há lares onde tudo parece em ordem por fora, mas espiritualmente estão cheios de lixo escondido. Falta perdão, sobra orgulho. Há lembranças guardadas que alimentam a dor. Há objetos que foram trazidos de práticas ocultas. Há memórias que nunca foram curadas e por isso o inimigo se sente à vontade. A limpeza espiritual começa por dizer: Senhor, vasculha a minha casa, mas também vasculha o meu coração. Se houver algo que não te agrada, remove, mesmo que doa. Essa entrega radical abre caminho para uma nova estação espiritual. E essa purificação precisa ser constante. Não basta fazer uma vez. O altar do coração precisa ser limpo todos os dias, porque o inimigo não desiste fácil. Ele volta, bate na porta, tenta entrar novamente pelos mesmos caminhos, pela mágoa, pelo ressentimento, pela culpa, pelo medo. Mas quando encontra um coração que já foi lavado, selado e preenchido com a presença de Deus, ele não tem onde se firmar. Ele recua porque reconhece: aquele lugar é território consagrado ao Altíssimo. A santidade não é um peso, é uma proteção. Deus não nos chama à pureza para nos restringir, mas para nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem a maldições que nem percebemos mais. A impureza espiritual atrai destruição, mas a verdade liberta. E a adoração verdadeira limpa o ambiente, purifica a mente, renova as emoções, cura as feridas mais antigas. Adorar não é cantar. Adorar é se render, é entregar tudo, a dor, os sonhos, os fracassos, as culpas, os medos, e dizer: Senhor, aqui está meu coração, lava-o com teu sangue. Quando essa entrega é feita de forma autêntica, os céus se movem. O Espírito Santo entra e com ele vem luz, paz, discernimento. As decisões começam a mudar. Os relacionamentos começam a ser curados. A atmosfera da casa começa a ser restaurada. Não porque mudaram os móveis, mas porque mudou o espírito que governa aquele lar. E isso só é possível quando o coração do homem é transformado. A partir daí, a autoridade espiritual se estabelece. Não há mais espaço para o inimigo fazer morada.
Porque agora aquela casa não é apenas um lugar físico, é um altar de adoração, um ambiente santificado, um espaço onde Deus tem prazer em habitar. E onde Deus habita, o mal não pode permanecer. Por isso, examine-se, pergunte-se com sinceridade: há algo escondido em mim que precisa ser confessado? Há objetos, lembranças, alianças que precisam ser quebradas? Há rancores que eu ainda alimento? Não espere a destruição bater à porta para começar a limpeza. Comece agora e verá que, ao purificar seu coração, Deus começará a purificar toda a sua casa, não com água, mas com fogo santo, com graça abundante, com glória restauradora. E então, a presença dele deixará de ser uma visita ocasional e se tornará uma habitação permanente, forte, invencível, segura contra toda investida do inferno. Porque onde há verdade, o trono de Deus é estabelecido, e onde ele governa, as trevas não resistem. Quarto Salmo, Salmo 100. A atmosfera de um lar é moldada, antes de qualquer coisa, pelo som que nele habita. Não o som dos móveis, dos passos ou das tarefas diárias, mas o som espiritual que ecoa das bocas e dos corações. Há casas onde a música é de reclamação. Há casas onde o coro diário é de ofensas, ironias, acusações e palavras negativas. E não é à toa que o ambiente se torna pesado, que os dias se arrastam, que os cômodos parecem sufocar. A escuridão não precisa de convite verbal. Basta que a murmuração se torne constante e o louvor desapareça, e ela se instala sem cerimônia. O Salmo 100 é um antídoto divino contra essa atmosfera carregada. Ele começa com uma ordem, não um conselho. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não se trata de um momento musical ou de um simples canto bonito. Trata-se de uma postura espiritual. Louvar a Deus com júbilo é abrir as janelas da alma para que a luz do céu entre. É transformar a casa em um altar vivo, onde há cânticos de louvor, há resistência contra as trevas. Onde há salmos entoados com gratidão, o território espiritual se santifica. As trevas detestam o som do louvor, porque o louvor lembra ao inferno aquilo que ele perdeu. A glória da adoração pura, a beleza de um coração rendido, o som que sobe como incenso ao trono de Deus. Quando um lar se enche de gratidão, o diabo perde espaço. Ele não consegue respirar onde há louvor. Ele se sufoca no ambiente da fé. Por isso, um dos maiores ataques espirituais do inimigo é calar os lábios dos filhos de Deus, substituir louvor por queixa, alegria por frustração, exaltação por sarcasmo. Mas o salmista continua: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Isso é mais do que uma prática religiosa, é uma arma espiritual. A alegria que vem de Deus, manifestada em louvor, desarma os ataques invisíveis que nos cercam todos os dias. E não precisa de grandes instrumentos ou técnicas. Basta um coração sincero, uma voz que se levanta, uma melodia nascida da gratidão. Deus habita no meio dos louvores, e se ele habita, o mal não resiste. Recordamos então Paulo e Silas, presos injustamente, açoitados, acorrentados no fundo de uma prisão. Eles tinham todos os motivos humanos para se calar, se revoltar ou se entregar ao desespero. Mas a Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E naquele instante a terra tremeu, as portas se abriram e as correntes se quebraram. Louvor na escuridão, adoração em meio à dor, cântico em meio à prisão. Foi isso que moveu o céu e rompeu as cadeias do inferno. Se louvor pôde quebrar as correntes de uma prisão física, o que ele não pode fazer dentro das prisões emocionais, espirituais e familiares em que muitos estão hoje? O que aconteceria se, ao invés de começar o dia com lamúrias, se começasse com salmos?
Se ao invés de alimentar fofocas, se entoasse cânticos de gratidão? O que mudaria se antes de dormir a casa se enchesse do som da palavra cantada e não de reclamações sussurradas? A resposta é simples. O ambiente mudaria e com ele as situações. Porque louvor genuíno muda a atmosfera. O louvor alinha o espírito da casa com o céu. Ele estabelece um som que repele o maligno e atrai o Espírito Santo. A adoração não é uma emoção, é uma decisão. E quando ela se torna cultura dentro de um lar, ela cria uma fortaleza contra as opressões do inimigo. O Salmo 100 segue dizendo: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Essa consciência de pertencimento que torna o louvor verdadeiro. Quem sabe a quem pertence, louva com confiança. Quem entende que é cuidado por Deus, canta mesmo no vale. A adoração que nasce da identidade, e não apenas da circunstância, é a mais poderosa. Porque ela não depende do momento, mas da convicção do coração. E então o salmista declara: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Isso é um chamado para cada família. Uma convocação para transformar a casa num lugar de entrada para a presença de Deus. A porta da casa precisa ser a porta da gratidão. Os cômodos precisam se tornar átrios de louvor. As refeições precisam ser temperadas com reconhecimento. As conversas precisam ser regadas com ações de graças. O lar onde isso acontece vira um território de resistência contra o maligno. Os demônios não conseguem permanecer onde há honra ao nome de Deus. Eles não suportam a alegria que nasce do louvor, porque ela os lembra de que foram derrotados, vencidos, expulsos. Eles não conseguem se esconder onde há luz. E o louvor é luz, é lâmpada acesa no meio da noite espiritual. É fogo sobre o altar, é clarão no vale da sombra da morte. Por isso é necessário ser vigilante, porque o diabo tenta mudar o tom da casa, influenciando os sentimentos, usando situações cotidianas para roubar a gratidão. Mas quem vigia percebe o jogo espiritual e não cede. Em vez de se render à tristeza, canta. Em vez de se entregar à raiva, louva. Em vez de amaldiçoar, exalta. E esse tipo de resposta abala o reino das trevas, porque é uma resposta contrária à lógica do inferno. É fé em forma de melodia, é resistência em forma de adoração. Quando os salmos são cantados em casa, o espírito do lar é edificado. Eles são mais que letras. São declarações de guerra contra a opressão. São como tochas acesas nas janelas. São como muralhas sonoras ao redor da família. E a gratidão se torna como perfume que atrai a presença de Deus e purifica o ambiente. A palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas também nos revela que Deus procura adoradores. E Ele os encontra onde há um lar que canta, onde há uma mãe que louva enquanto cozinha, um pai que canta salmos enquanto ora pelos filhos, filhos que aprendem desde cedo que a alegria do Senhor é a força da casa. Esse tipo de lar se torna inexpugnável, não porque não haja lutas, mas porque há louvor. Não porque não haja ataques, mas porque há glória habitando entre os cânticos, e essa glória muda tudo. Onde ela está, a enfermidade perde domínio, o medo se dissolve, a amargura se transforma, a casa se reveste de luz, e onde há luz, as trevas simplesmente não podem permanecer. Quinto Salmo, Salmo 112, existem lares onde o mal se instalou antes mesmo das crianças nascerem. Famílias que carregam, geração após geração, um ciclo invisível de destruição. São histórias que se repetem. Pais que abandonam, filhos que crescem em revolta, lares tomados por vícios, doenças que se arrastam como heranças, tragédias em série, divisões intermináveis. E muitas vezes ninguém entende por quê.
Mas o que está acontecendo ali não é coincidência. É um sistema espiritual hereditário que foi ativado por portas abertas no passado. E esse tipo de maldição não respeita diplomas, boas intenções ou esforço humano. Ela só é quebrada quando se levanta alguém com autoridade espiritual para dizer: basta, aqui essa cadeia termina. Essa linhagem será redimida pelo Senhor. O Salmo 112 revela um segredo poderoso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Veja, o temor ao Senhor não abençoa apenas o indivíduo, mas transforma o destino de sua linhagem. Deus não se limita a alcançar o coração de um servo fiel. Ele estende sua mão sobre os filhos, os netos, os bisnetos. Isso significa que a obediência de hoje rompe com a maldição de ontem e planta a bênção no amanhã. Mas para isso acontecer, é preciso confrontar a herança maligna que foi deixada. E muitos se recusam a olhar para trás. Preferem ignorar, fingir que não houve idolatria, adultério, injustiça, feitiçaria ou violência no histórico familiar. Mas enquanto houver pecados não confessados e pactos não quebrados, haverá legalidade para o inimigo agir. Gideão precisou aprender isso. Quando Deus o chamou para libertar Israel, a primeira coisa que o Senhor ordenou não foi que ele pegasse armas, mas que derrubasse o altar de Baal que estava na casa de seu pai. Antes de vencer os inimigos de fora, ele precisou quebrar a aliança maldita que havia dentro da sua família. A idolatria de gerações passadas ainda contamina muitas casas. Antigos pactos feitos com imagens, juramentos feitos diante de entidades estranhas ao Deus vivo, objetos espirituais trazidos por antepassados, tudo isso forma correntes que ligam o presente ao passado sombrio. E essas correntes não se rompem com frases positivas ou com boas obras. Elas só se rompem com temor ao Senhor e obediência radical à sua palavra. Foi isso que Gideão fez. Ele obedeceu, mesmo correndo o risco de ser rejeitado por sua própria família, porque entendeu que é melhor enfrentar o desconforto humano do que continuar debaixo de um jugo espiritual destrutivo. O Salmo 112 continua: em sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Não está falando apenas de dinheiro, está falando de uma herança de retidão. Quando um pai teme ao Senhor, ele deixa para seus filhos um legado que o mundo não pode roubar. E esse legado vale mais do que qualquer bem material, porque ele protege, liberta, sustenta e direciona. É uma marca espiritual que diz: essa casa pertence ao Senhor. Muitos dos ataques espirituais que as pessoas enfrentam hoje não têm origem no presente. São ecos de pactos antigos, que ainda têm validade no mundo espiritual, porque ninguém os cancelou com o sangue de Jesus. Há vícios que se repetem de pai para filho. Há mulheres que enfrentam os mesmos abusos que suas mães enfrentaram. Homens que fracassam nos mesmos lugares que seus pais fracassaram. Tudo isso são sinais de ciclos não quebrados, alianças não confrontadas, maldições não denunciadas. Mas há uma boa notícia: Deus não está preso ao passado da sua família. Ele é o Deus de recomeços. Ele transforma a maldição em bênção. Mas isso só acontece quando alguém se levanta como Gideão e diz: hoje minha casa será restaurada. Hoje eu quebro o altar do passado e levanto um novo altar ao Senhor. Esse ato de fé muda o rumo da história, porque quando uma geração se consagra, as futuras são redimidas. Mas isso exige mais do que palavras. Exige atitudes. Talvez seja necessário destruir objetos que carregam carga espiritual maligna. Talvez seja preciso romper com tradições familiares que foram instituídas em desobediência à palavra. Talvez seja necessário confrontar comportamentos aprendidos, pensamentos herdados,
medos transferidos. Porque libertar-se de uma maldição geracional é um ato de coragem e fé, que muitas vezes fere o orgulho, mas cura a alma. É preciso entender que o sangue de Jesus é suficiente para apagar qualquer pacto feito no passado. Ele é o Cordeiro que cancela dívidas espirituais, que rompe laços com o inferno, que restaura aquilo que parecia irrecuperável. Mas esse sangue só opera onde há arrependimento verdadeiro e decisão firme de andar em santidade. Muitos querem a bênção, mas se recusam a largar os laços com o passado. Querem vitória, mas ainda alimentam as velhas alianças. E isso não funciona. Deus não divide sua glória com nenhum outro nome, com nenhuma imagem, com nenhum espírito estranho. A libertação que o Salmo 112 anuncia não é para quem vive na superficialidade. É para quem teme ao Senhor, quem guarda os mandamentos com reverência, quem leva a sério a voz do Espírito Santo. Porque é esse tipo de temor que atrai a bênção sobre os filhos. E mesmo que os filhos estejam distantes, Deus começa a cercá-los, começa a visitá-los, começa a enviar sinais, inquietações, oportunidades de arrependimento. Porque o pacto de fidelidade que começa com um justo se estende como sombra protetora sobre toda a sua descendência. E não importa quão pesada seja a herança de maldição, quando o nome de Jesus é invocado com sinceridade, quando a palavra é obedecida com temor, toda corrente é quebrada. As prisões invisíveis se rompem, os altares antigos caem e um novo ciclo começa, um ciclo de vida, de verdade, de luz, de esperança, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele pega famílias marcadas pela dor e as transforma em colunas de fé. Ele pega histórias de ruína e escreve capítulos de restauração. Ele pega o que estava perdido e levanta como testemunho vivo do seu poder. Quem teme ao Senhor e o serve de verdade se torna o ponto de ruptura entre a maldição que vinha atrás e a bênção que virá à frente. Não é magia, é fé, é obediência, é entrega, é decisão. E essa decisão muda tudo, porque quando Deus encontra alguém disposto a quebrar os altares antigos, ele começa a levantar uma linhagem nova, a geração dos justos abençoada sobre a terra. Sexto Salmo, Salmo 127. A presença de Deus não se mantém em um lar pela lembrança de um momento de fé do passado, mas pela vigilância constante. Não é suficiente ter expulsado a escuridão uma vez, se a porta da vigilância permanece aberta ao descuido. Muitos acreditam que uma oração isolada pode garantir proteção eterna, mas a palavra de Deus nos mostra que a manutenção da presença do Senhor é diária, é intencional, é sagrada. O lar precisa ser vigiado como um altar, e altar que não tem fogo aceso, não tem sacrifício contínuo, logo se torna ruína. O Salmo 127 começa com uma verdade que desafia qualquer arrogância humana. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A estrutura pode ser bonita, os móveis podem ser de qualidade, os moradores podem ter boas intenções, mas se o Senhor não for o arquiteto da base espiritual, tudo desmorona quando o vento sopra. Quantas famílias se dedicam a construir uma aparência estável, mas ignoram a fundação invisível, a oração, a obediência, a vigilância espiritual? É justamente essa falta de vigilância que abre brechas. Jesus alertou sobre isso de forma clara em Mateus 12. Quando o espírito imundo é expulso, ele vagueia por lugares áridos, mas depois volta para verificar se a casa está desocupada, varrida, porém vazia. E quando encontra a porta aberta, traz consigo outros 7 espíritos piores. A última condição daquela casa se torna pior que a primeira. Isso deveria nos fazer tremer, porque a libertação não é o fim do processo. É apenas o começo de uma responsabilidade espiritual mais profunda. Há muitas casas que foram libertas, mas não foram consagradas. Expulsaram os demônios,
mas não encheram o ambiente com adoração, com jejum, com intercessão, com leitura da palavra. O mal saiu, mas encontrou um espaço limpo, organizado e completamente vulnerável. A aparência de santidade sem vigilância real é uma armadilha mortal. O inimigo não teme estética espiritual, ele teme fogo real no altar, e esse fogo só permanece aceso quando há compromisso. No tabernáculo, o altar nunca podia se apagar. A chama era mantida dia e noite com oferta contínua. Isso é mais do que símbolo, é um padrão espiritual. Um lar que deseja ser altar precisa ter fogo aceso o tempo todo. Isso não significa viver enclausurado, mas sim desenvolver uma vida onde tudo gira em torno da presença de Deus. A vigilância naquilo que se assiste, nas conversas que se alimentam, nas decisões que se tomam. Nada é neutro quando se entende que o lar é um altar. Mas como manter esse fogo aceso com disciplina espiritual? Oração não pode ser evento esporádico, precisa ser cultura. Jejum não pode ser prática emergencial, precisa ser estratégia regular. A palavra não pode ser decorativa na estante, precisa ser o alimento principal da casa. O louvor não pode ser apenas música de fundo, precisa ser atmosfera de honra contínua. Não há neutralidade em tempos espiritualmente críticos. Ou a casa é coberta por vigilância, ou é invadida pela negligência. O erro de muitos é achar que o inimigo vai embora para sempre apenas porque foi confrontado. Mas ele é persistente, ele observa, ele ronda, ele sonda os pontos fracos, e quando encontra a rotina do lar marcada pela frieza espiritual, pelo distanciamento da verdade, pelas pequenas concessões ao pecado, ele volta com mais força, com mais astúcia, com mais malícia. E é aí que muitos se perguntam por que tudo voltou a piorar depois de uma aparente melhora. A resposta está na falta de vigilância. Uma casa que não ora diariamente, que não jejuava mais, que não consagrava os filhos, que não consagrava o casamento, que deixou a palavra se tornar rara, se torna frágil diante do menor ataque. E o inimigo sabe disso. Ele não teme casas confortáveis, ele teme casas consagradas. Ele não teme famílias ocupadas, ele teme famílias que dobram os joelhos. Ele não teme palavras bonitas, ele teme a presença real do Deus vivo habitando naquele lugar. O lar precisa ser selado todos os dias. Como os hebreus marcaram os umbrais com o sangue do Cordeiro, também hoje precisamos marcar o lar com a intercessão, com o louvor, com a comunhão. O sangue de Cristo é a marca da aliança, mas é nossa responsabilidade manter o altar limpo, o fogo aceso e as portas fechadas ao inimigo. Não se trata de medo, trata-se de responsabilidade espiritual. O diabo entra onde encontra brecha. E brechas geralmente começam com pequenos hábitos ignorados. Uma mágoa não resolvida, uma rotina que abandonou o devocional, um ambiente onde a ira toma conta, onde o desrespeito é tolerado, onde o pecado é tratado com naturalidade. Vigiar é manter-se atento, é perceber as mudanças espirituais no ambiente. É notar quando o clima da casa muda, quando o peso aumenta, quando o riso some, quando a paz desaparece. É entender que há algo no invisível que precisa ser tratado com armas espirituais. Vigilância é sensibilidade. E essa sensibilidade só é desenvolvida por quem anda em comunhão com Deus todos os dias. Se o Senhor não edifica a casa, é inútil tentar sustentá-la com esforço humano. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas se não consagrar o que construiu, o inimigo pode derrubar com um sopro. Pode lutar pelos filhos, mas se não orar por eles com intensidade, o mundo os engole. Pode amar o cônjuge, mas se não cobrir o casamento com jejum e discernimento, o desgaste, o orgulho e o pecado minam a aliança. Não basta ter boas intenções.
É preciso transformar o lar num altar onde Deus é entronizado todos os dias. E esse altar não precisa ser um canto sagrado da casa. Ele começa no coração. Um pai que intercede pelos filhos está edificando o altar. Uma mãe que consagra suas palavras e atitudes está mantendo o fogo aceso. Filhos que aprendem a agradecer, a louvar, a respeitar a palavra, estão se tornando pedras vivas desse altar. O que Deus deseja não são paredes, mas pessoas. O altar que ele procura é formado por corações rendidos. E quando ele encontra esse tipo de lar, onde há vigilância, onde há reverência, onde há sacrifício de louvor e obediência, ele habita ali com glória. E onde ele habita, o inimigo não se estabelece. Não porque o mal não tente, mas porque encontra resistência. Não porque o lar seja perfeito, mas porque é consagrado. Não porque os moradores sejam santos por si mesmos, mas porque se mantêm sob a cobertura do Santo dos Santos. A vigilância, portanto, não é uma opção para quem quer manter a libertação. É uma necessidade vital, porque o lar só permanece firme quando o altar permanece aceso. O inimigo respeita o fogo, teme o sangue e foge da presença. E onde há vigilância, há autoridade. Onde há oração contínua, a blindagem espiritual. Onde há jejum, a limpeza da alma. E onde há fidelidade, Deus edifica a casa com suas próprias mãos. E aquilo que ele edifica, ninguém destrói. Quando o lar se torna um território consagrado, a atmosfera muda, o ambiente se transforma e o reino das trevas recua. O que antes era espaço de conflito se converte em lugar de refúgio. O que era opressão vira descanso. A casa onde Deus habita não é apenas protegida, é revestida de glória. Porque o mal pode tentar, mas não encontra legalidade para permanecer onde o Senhor é rei. Esse é o segredo da vitória verdadeira. Não apenas resistir ao inimigo, mas estabelecer no lar um governo espiritual inabalável, fundamentado na palavra, alimentado pela fé e sustentado pela presença do Altíssimo. O Salmo 91, agora reativado com revelação e autoridade, se torna mais do que palavras conhecidas, se torna decreto espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é quem visita, é quem habita. Não é quem recita, é quem vive. O esconderijo do Altíssimo é lugar de permanência, é casa de abrigo, é território de segurança para quem faz de Deus a sua morada constante. Esse é o ponto. O lar onde Deus habita não é um espaço neutro, é um altar vivo e protegido. A diferença entre um lar comum e um lar blindado pela presença divina está em quem reina naquele lugar. Se Deus é o centro, o diabo não tem voz. Se a palavra é a base, o engano não se sustenta. Se a adoração é contínua, a escuridão não encontra repouso. E quando o lar é selado com o sangue do Cordeiro, as pragas passam, as tragédias desviam e os anjos se acampam ao redor. Foi assim no Egito, na noite do Êxodo. Enquanto as casas sem cobertura espiritual choravam pela perda, os lares marcados com o sangue estavam em paz. Porque a marca de Deus é barreira intransponível contra as investidas do inferno. Essa marca hoje é feita pela fé. Não se trata mais de sangue físico nos umbrais, mas do sangue espiritual de Cristo, declarado com fé e ativado pela aliança. Quando uma família se coloca sob o senhorio de Jesus, ela está espiritualmente selada contra maldições, assaltos demoníacos e destruição invisível. E isso não é emoção, é posicionamento espiritual. É vida de entrega, é comunhão real com o Altíssimo. O Salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso precisa sair da boca de cada membro do lar. Confissão de fé precisa ser prática constante. Em vez de declarar derrota, declarar refúgio.
Em vez de alimentar o medo, fortalecer a confiança. O lar que se levanta com essa postura de fé ativa transforma cada canto da casa em um campo espiritual vigiado. Cada quarto vira santuário, cada sala se torna altar, cada conversa um canal de vida. E a fortaleza da luz se ergue, não pelas paredes, mas pelas palavras, pelas atitudes, pela reverência com que se vive. Esse lar não é isento de lutas, mas é blindado contra a destruição. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é cobertura espiritual. Enquanto o mundo se desespera, aquele que está debaixo das asas do Altíssimo caminha com serenidade. Não porque ignora os perigos, mas porque confia no protetor. Há famílias que, mesmo em meio ao caos, continuam firmes. A enfermidade vem, mas não os abala. A crise chega, mas não os consome. Porque existe um fundamento que não se move, uma base que não cede. A presença constante de Deus no centro do lar. E é nessa presença que se encontra a paz verdadeira. Não a paz do silêncio, mas a paz do descanso, porque há muitos lares silenciosos que estão espiritualmente em guerra, mas o lar onde Deus habita tem paz de verdade. Aquele tipo de paz que faz a criança dormir tranquila, o cônjuge respirar aliviado, a mente descansar e o espírito se sentir seguro. Essa paz é fruto da autoridade espiritual bem estabelecida. Ela não nasce de boas circunstâncias, mas de profunda rendição a Deus. A palavra diz que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito. E esses anjos não são símbolos, são realidades celestiais que operam em favor dos herdeiros da salvação. Eles guardam entradas, cobrem saídas, ministram livramentos, cercam os lares com poder invisível. Muitos perigos são evitados porque há uma cobertura angelical estabelecida pela aliança com o céu. Mas essa proteção não é automática. Ela exige uma vida de entrega, de consagração, de fé prática. O lar precisa estar ajustado espiritualmente. Onde há rebeldia, os anjos recuam. Onde há santidade, os anjos avançam. O Senhor promete: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E isso precisa ser entendido com discernimento. Praga aqui não é só doença, é também um ataque emocional, espiritual, familiar. Há pragas que entram pela desobediência, pela negligência, pela idolatria. Mas quando o lar se firma na aliança, essas pragas não prosperam. O mal até tenta, mas não se estabelece. A escuridão bate, mas não entra, porque a tenda está coberta, a casa está selada, o coração está firme. E quando tudo isso é praticado com entendimento, o lar deixa de ser vulnerável e passa a ser fortaleza espiritual. Não é o número de orações, mas a sinceridade com que elas são feitas. Não é o tamanho da Bíblia aberta, mas a profundidade com que ela é vivida. A presença de Deus é atraída por verdade, por humildade, por santidade. E onde essa presença se manifesta, a cura, a restauração, a alegria, a liberdade. Então, a declaração precisa ser feita com firmeza. Este lar pertence ao Senhor. Esta casa é território consagrado. Nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma maldição se levantará, nenhuma força do inferno prevalecerá. Porque aqui habita o Altíssimo, e onde Ele está, há luz, há vida, há proteção. E essa declaração precisa ecoar todos os dias. Precisa ser lembrada ao acordar, reafirmada nas refeições, reforçada nas dificuldades e celebrada nas vitórias. Porque a vitória já foi conquistada e agora precisa ser mantida com fé. O lar onde Deus habita não é um lugar perfeito, mas é um lugar rendido, um lugar onde há arrependimento, onde há perdão, onde há verdade, onde há comunhão. E esse lar se torna testemunho vivo do poder de Deus na terra. Ele não apenas resiste ao mal,
Ele resplandece, luz em meio às trevas. Ele inspira outras famílias. Ele protege gerações. Ele se torna um santuário de esperança. Porque a presença do Altíssimo transforma tudo o que toca, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo nunca estará sozinho. Estará sempre guardado pelas mãos eternas. Que o Senhor te cubra com suas asas poderosas, selando tua casa com sua presença gloriosa, guardando tua família de todo mal e enchendo cada cômodo do teu lar com paz, luz e proteção. Que tua vida se torne um altar vivo, onde a glória de Deus permaneça dia e noite, e nenhuma maldição encontre lugar. Em nome de Jesus, amém.